Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender mínimo múltiplo comum, famoso MMC. Bora lá? Pessoal, MMC. Vamos meditar primeiro no significado das palavras. Mínimo múltiplo comum. Mínimo vem de menor. Múltiplo são os múltiplos de um número inteiro qualquer. E comum é um múltiplo que é comum a dois ou mais números inteiros. Lembrando, o mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo que é comum a dois números, mas que seja diferente de zero. Porque zero é múltiplo de todos os números. Então o zero não conta. Vamos fazer o exemplo. Vamos colocar primeiro os múltiplos de 3. Começando pelo zero, temos o 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 e assim sucessivamente. Continua. Agora vamos colocar os múltiplos do número 7. 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77 e assim sucessivamente. Agora vamos reparar bem. Tem alguns múltiplos que eles aparecem no número 3, mas ao mesmo tempo também são múltiplos do número 7. Quais são? Vamos de trás para frente, tá? Então, percebam que o número 42, ele aparece como múltiplo tanto do 3 quanto do 7. Então, o 42, ele é um múltiplo comum ao 7 e ao 3. Só que nós estamos falando do mínimo múltiplo comum, do menor. Será que o 42 é o menor múltiplo que é comum ao 3 e ao 7? Vamos voltar mais um pouquinho. Voltando, a gente repara que o número 21, ele é múltiplo do 3, ao mesmo tempo que é múltiplo do 7. E um número menor que 21, que seja múltiplo de 3 e de 7 ao mesmo tempo, não temos, né? Temos o 0, mas lembra que eu falei no início da aula, o 0 não conta. Ou seja, o menor múltiplo comum ao 3 e ao 7 é o 21. E antes de continuar a nossa revisão, se esse vídeo está te ajudando, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no Revisa aí e ativar o sininho. Todo dia tem uma revisão nova para você ficar fera nos estudos. Valeu e bora lá! Só que a gente tem um jeito muito mais fácil de chegar a essa conclusão, que é pelo método da fatoração. Nós vamos fatorar o 3 e o 7 ao mesmo tempo. Então vamos fazer aqui agora o mínimo múltiplo comum de 3 e de 7 fatorando. O que é fatorar? Nós vamos dividir um número por outro número que seja primo, começando pelo 2, é claro. Então a gente vai avaliar. Eu consigo dividir o 3 ou o 7 pelo número 2, que é um número primo? Não, não consigo. Então nós vamos partir para o próximo. Qual que é o próximo número primo que nós temos? O 3. O 3 é um número que só divide por 1 e por ele próprio. Consigo dividir algum desses números pelo 3? Consigo. O próprio 3. O 7 não tem como, então ele vai permanecer da mesma forma. 3 dividido por 3, 1. E o 7 permanece. Consigo dividir ainda pelo número 3? Agora não. O 7 não divide, né? Divide, mas lembra que para fatorar eu tenho que ter uma resposta, um número inteiro. Tá? Então não pode dar dízimo, não pode ter vírgula. Qual que é o próximo número primo? O 5. Consigo dividir o 7 pelo 5 de forma que dê um número inteiro? Não consigo. Vamos para o próximo número inteiro. É o próprio 7. Consigo dividir? Consigo. 7 dividido por 7, temos 1 e 1. Chegamos no final da fatoração do 3 e o 7, nós vamos multiplicar o outro lado. 3 vezes 7, quanto é? 21.
De um jeito muito mais simples, nós chegamos na mesma conclusão, no mesmo resultado que nós fizemos aqui, colocando os múltiplos do 3 e o 7. Ou seja, o MMC de 3 e 7 é 21. Vamos fazer um exemplo agora um pouquinho mais complexo. Vamos colocar 3 números. Vamos colocar o 12, o 8 e o 14. A gente tem que dividir sempre pelo menor número primo. Então a gente começa pelo 2. A gente consegue dividir algum desses números por 2? Sim, todos eles na realidade, né? Então 12 dividido por 2, 6. 8 dividido por 2, 4. 14 dividido por 2, 7. Eu ainda consigo dividir algum desses números pelo 2? Eu ainda consigo, então vamos dividir novamente por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. E o 7 não divide, então nós vamos repetir. Ainda consigo dividir pelo 2? Ainda consigo. Então, mais uma vez, nós vamos dividir por 2. O 3 não tem como. O 2 tem como. 2 dividido por 2, 1. O 7 nós vamos repetir. Agora a gente já não consegue dividir mais pelo número 2. Então, vamos para o próximo número primo. O 3. A gente consegue. 3 dividido por 3, 1. O 1 nós já finalizamos, né? Está fatorado, o número 8. E o 7 nós repetimos. Sobrou apenas o 7 agora. O próximo número primo que a gente vai conseguir dividir é o próprio 7. Agora nós terminamos de fatorar. 12, 8 e 14. O nosso resultado aqui, nós multiplicamos todos esses números. Então, olha só. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 2, 42. 42 vezes 2, 84. 84 vezes 2, 168. Logo, o MMC do número 12, 8 e 14 é o 168. Tranquilo?